A gente não construiu um monstrinho, um Frankenstein da vida, porque a gente não foi fazendo retalhos. Sim. A gente foi criando módulos específicos para cada cliente. E incorporando o produto de prateleira. Sim e não. Quanto é que é? Eu falei, não, para você é de graça. Porque eu vou botar no produto. Sim. Então não vou te cobrar nada, vou usar teu know-how, vou usar a minha tecnologia, vou aprender contigo, mas eu vou botar o produto para todo mundo. Topa. Então vamos fazer. E é de graça, né? Eu sempre brinco lá que antes a gente era... comprava o pano e costurava para você, né? É mais caro isso. A gente, cara, é PMG e aí faz ajuste. Porra, corta um pouco aqui, diminui um pouco acolá. Então, a gente conseguiu fazer com que o produto seja, não mude muito, mas que a gente faça alguns pequenos ajustes. Cara, se você não der não, é muito difícil, mas às vezes você tem que dar, porque você pode ser pior para você. Amanhã você acha que está fazendo um bom para um cliente, mas quando você vê, você está fazendo mal para você. Então a gente usa isso como uma proposta de valor nosso, fala, cara, eu posso adaptar a sua realidade, não posso mudar o meu produto. Por exemplo, hoje a gente está com quase 30 bilhões transacionado anual. Uau, né? E 35 a 40 mil fornecedores na base. Nunca vai estar pronto. Eu tenho uma visão que nunca está pronto. Assim, e ainda mais com tecnologia, né? Cara, sempre vai ter alguém mais rápido, melhor, que inventa uma coisa que... Olha, cara, quem era o OpenAI há 2 anos atrás? Eu acho que na jornada do empreendedorismo, a única coisa certa é a dor. Você vai sempre passar por momentos difíceis, então realmente você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar sempre querendo pivotar, olhar outras maneiras de fazer, se juntar com parceiros bons, porque senão o negócio não vai pra frente. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Sunnycast. Hoje a gente está dando sequência aos episódios da temporada do Energia de Dono. A gente está aqui com um empreendedor, que é um cara que foi para cima do varejo, usando inteligência de dados para construir o negócio dele. Passou por várias coisas, passou por pandemia, remodelou o negócio dele, sempre ali com a mão na massa, como a gente gosta de dizer, fazendo acontecer. Transformou o negócio dele numa fintech e hoje já vive aí um momento de crescimento e expansão robusta no varejo. A gente vai conversar com um cara que realmente transforma o dia a dia das pessoas, dos empresários que são varejistas, principalmente aqui na região dele, para melhor. Vamos conversar com o Humberto, da Easy App, Easy Cash. São vários negócios, né, cara? Mas assim, já para cair matando aqui no entendimento, fala pra gente o que é que te fez começar a vida de empreendedor ou o que é que te fez abrir a Easy. Boa. Bom, primeiro agradecer aí a toda a equipe da Sunny aí, vocês dois aí, porra, a gente acompanha de perto aí, literalmente, o crescimento de vocês e é muito gratificante, né? A gente se ajuda muito como empreendedor, troca ideia, troca figurinha, troca as dores aí que a gente tá. E assim, empreender para mim foi muito natural, para ser bem sério, né? Eu comecei a empreender com 21 anos, quando eu, na faculdade de engenharia, quis ter uma construtora. Né? Era construir casa. Naquela época ali, em Casa Minha Vida, estava começando e tal. Então, assim, foi muito meio que óbvio, assim, empreender, né, na minha carreira. Eu nunca me vi muito, né, trabalhando com a turma. Depois que eu fui morar fora, já montamos outra empresa de crédito. Então, assim, foi meio natural, para falar bem a verdade. Eu não me lembro de ter perguntado e ter pensado, eu vou trabalhar na empresa A, na empresa B eu vou empreender, né? Foi ali, né? Não houve transição de carreira de CLT para empreendedor, você já nasceu empreendedor. Acho que a minha família tem alguns tios que sempre foram empreendedores, né? O meu pai era foi funcionário público e depois foi empreender, mas já aposentado, então não tinha muito essa pegada de empreender, mas realmente foi bem natural, né? E assim, cair no mundo da tecnologia, eu vim de empresas, digamos assim, fiz construção, fui para mercado de loteamento, né? Fui para mercado de financeiro, venda de moto, né? Então, assim, fui para o mercado original, digamos assim, né? E aí caí no mundo das startups e da tecnologia aí, em 2018, 2019.
com a empresa, exatamente, não era nem Easy ainda, era Inovar, era uma empresa de tecnologia, que era uma fábrica de software. A gente fazia tudo, né? Cara, preciso criar um sisteminha para... Software house, né? E aí a gente já tinha alguns BIs, porque na época era meio que, tava, acho que um momento ali de BI e as empresas de todos os segmentos também, cara. Fábrica, construção civil, financeiras, tinham os dados ali, mas não tinha informação, né? E aí um pouco do BI era um pouco isso, não tinha Power BI como a gente fala hoje, assim, né? A gente era o Power BI, né? A gente era a ferramenta que entrava no sistema e fazia as integrações. Então você precisava entender muito de integração, diferente de hoje que você bota ali no Power BI, muita gente tem cursozinho de YouTube, o cara já sai montando um Power BI de uma base de dados, né? E aí a gente teve a primeira pivotada aí que foi, cara, a gente faz tudo, mas não faz nada, né? Vamos escolher um segmento aí. Escolhemos o varejo, porque é um mercado gigantesco, um mercado grande. Eu tinha um pouco de conhecimento, o time também já conhecia, a gente já tinha alguns clientes de varejo. Fomos para o varejo, e aí todo mundo lembra, 2020, né? Fevereiro, pandemia. Março ali, a gente começou, quando a gente estava tracionando ali, foi bem... tracionando ali para os primeiros 20, 30 clientes, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, de varejo, começando a falar com as redes grandes. E aí a gente cai na pandemia, né? Então, já tinha nascido a Easy, então sai Inovar e entra a Easy, que já foi o conceito de aplicativo, que não tinha aplicativo, BI não tinha aplicativo, né? Então já foi na ideia de aplicativo, real time, informação em tempo real e tal. E na pandemia a gente se viu numa situação que, cara, da noite pro dia, 85% dos nossos clientes pediram para cancelar. Caramba. E o varejista também, às vezes, principalmente nessa época pré-pandemia, era um negócio muito físico, né? Muito presencial. Além de físico, não sei se vocês lembram, na pandemia passamos com shoppings fechados durante 2, 3 meses, né? E todo mundo ia morrer, né? Sim. Então, assim, era aquele caos ali, ninguém sabia o dia de amanhã, literalmente. E os caras falaram, eu tô fechado há um mês, como é que eu vou te pagar se a minha venda é 0, né? Aí foi um dos momentos mais, assim, eu lembro que a gente estava, sei lá, com 23 pessoas ali no comecinho, bootstrap, né? Total, a gente ali, total. E, cara, a gente foi para 6 pessoas. Cara, assim, foi difícil, né? O ponto mais bizarro aí, né? Muita gente em pandemia, claro que teve momentos muito trágicos aí, muita gente perdeu familiares e tal. Mas também teve um momento de muita gente estava sem fazer nada, estava fazendo esporte, estava na casa de praia, estava ali, enfim, né? E o nosso caso foi muito tenso, né? Então foi um ponto bem complicado. E aí a gente viu, mas como tudo na vida, né? Assim, nas crises tem as grandes oportunidades, né? E aí a gente viu que do lado tinha 2 caras trabalhando muito. Um era posto de gasolina e o outro era supermercado. E aí a gente decidiu, falou, cara, e farmácia, né? Eram 3, na verdade. Só que farmácia é muito concentrado, né? Ainda mais aqui no Ceará, grandes que era redes, nas grandes redes. Porra, se eu não me engano, cara, Pague Menos, Ultrafarma, Extra Farma, Drogazil e etc. 3, 4 players. 5 players, 60%, 70% do mercado. Então, muito concentrado, não ia ter abertura. Mas tu entrou na pandemia com algum cliente desses 3 segmentos? Ou a pandemia te fez perceber que vai ter que caminhar para eles? Na verdade, a pandemia fez que só eles estavam abertos. Não tinha para ninguém vender. Não tinha, pô. Eu ia ligar para um varejo que estava fechado. O cara chorando em casa. O cara chorando em casa porque a loja estava fechada. E um dos nossos clientes, cara, os caras tinham 200 eu lembro demais, ele querendo destratar, e ele falou, Humberto, eu estou fechando 26 lojas. Né? Então, assim, ele falou, até foi um momento para mim de, será que vale a pena mesmo fechar essa? Já que, lembra, o shopping estava dando bônus, Cara, o shopping também não queria perder as lojas, né? Imagina, né? Então, o shopping também, fizeram tudo para manter. E nessa de 200 e tantas lojas, o cara fechou essas 20, 30, 40 lojas.
Inclusive a gente conseguiu segurar esse cara. Porque o cara é mais robusto, cara. Pô, mas tu ainda tem 200 lojas pra tocar, pô. Segura aí, né? Segura pagamento, eu pago quando der e tal. Mas quem é que estava aberto? Supermercado, posto de gasolina e farmácia, só, né? E a farmácia era muito concentrado, posto de gasolina realmente é muito descentralizado, né? Existem algumas redes e tal, mas é muito centralizado. Sim. Só que ele tem 2, 3 produtos, né? Assim, 3 não, vai 10, que seja, né? Mas teve muito posto também que não aguentou não, né? Diminuição Deve ter tido, mas assim, pra gente que queria BI, pô, uma coisa é tu gerenciar 6 itens, que tu acha que no relatório tu resolve, outra coisa é tu gerenciar como no supermercado, que tem 20 mil SKUs. Sim. E aí a gente falou, cara, a dor maior vai estar no supermercado, porque ele tem muito mais item pra ir. E, na boa, só tinha 3 caras pra ligar, né? Cara, vamos ligar pra esses caras. E pela graça de Deus e pelo nosso esforço aí, com 6, 7 pessoas ali, a gente encontrou um cara desesperado por dado, um cara que tinha grana para pagar, porque uma coisa é boa que o supermercado gira muito dinheiro, por mais pequeno que ele seja, uma bodega perto da casa da gente, gira muito dinheiro, deve faturar mais do que uma loja em shopping de roupa, boutique, né? de blusa, que seja, sapato. Então, e ele estava desesperado porque ele estava crescendo pra caramba, estava todo mundo comprando lá e meio que foi uma mistura de coisas boas aí, digamos assim. E cara, a gente começou a crescer bem nesse segmento e eu lembro demais que a gente na pandemia trancado, eu fazendo videoconferência, fechando com o cara de Tocantins, o cara de Mossoró, cara de Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Belém, Manaus. Falei, caralho. Sem viajar, né? Sem viajar. Porque há 6 meses antes seria muito mais difícil fechar com cara de supermercado. Exatamente, ainda tinha isso, né? Primeiro, ele só tinha essa opção de fechar via vídeo, porque ninguém estava visitando ninguém. Ele tinha que fechar, porque ele estava precisando, a gente vinha com a solução. Nosso produto estava pronto e uma das vantagens do nosso produto, quando a gente decidiu ir para o varejo, o que é que a gente pensou? A gente falou, cara, eu quero dar para o varejista todos os indicadores que ele já precisa. Então, não inventa a roda. Porque antes o varejista falava, cara, juntava 7, 8 pessoas na sala, eu preciso de DRE, preciso de compra, preciso de estoque, preciso de ruptura. Então, eu já desenhei tudo para ele. Eu fiz esse trabalho de 4 passos atrás, desenhei tudo para ele, todos os indicadores. Cara, tu precisa disso. E tá pronto. E eu já estava integrado com 60 RPs aí. Ao longo dessa jornada já tinha muita integração. Então tu fazia lá a tua venda, mas a fricção de iniciar era baixa, pelo que eu entendi. Teoricamente baixa, porque... Cara, já tô habilitado com o teu PDV. Exatamente. Isso aqui, tudo. Não é nem habilitado, eu já fiz no teu PDV. Bora fazer? Né? Porque a gente nunca ficou homologado direto do PDV para não depender do RP. Sim. A gente quis ser independente. Porque senão o RP, eu acho que alguns podem olhar a gente como uma ameaça. Eu também tenho BI, eu também tenho essa informação. Essa informação eu tenho. A maioria dos RPs deem os dados de relatórios e tal. Exatamente. Concorre, né? Exatamente. Com menos qualidade. Eu digo que nem concorre, ele substitui. Então você está com sede, você pode beber uma água, uma cerveja ou uma Coca-Cola. Uma não é concorrente da outra. A Heineken não é concorrente da Coca, nem concorrente da Minalba, mas as 3 resolvem dependendo da situação a sua sede. Porque nesse momento do varejo, eu me lembro que eu vivi uma passagem profissional que observei o seguinte. O próprio varejista saiu daquele modelo muito analógico para ele realmente incorporar a análise de dados e descentralizar isso até para as pontas mesmo, para os gerentes de loja começar a olhar dados. Isso foi uma mudança cultural de gestão. Perfeito. E as pessoas começaram a se identificar nos pontos de vendas, que antigamente você comprava e ninguém sabia nada, mas agora botar CPF no caixa é uma coisa mais comum. E tu falou uma coisa que sempre foi um diferencial nosso. Vocês devem ter algum sistema que usam. Sim. Como é que vocês pagam? Próprio. Não, provavelmente qualquer sistema que você usa, você paga por usuário. Tá, sim. Sim. A gente nunca quis pagar por usuário. Nosso modelo de negócio era exatamente, eu queria dar gestão para o vendedor da ponta do cara. Então eu não queria que o cara pagasse por usuário. Ele paga por loja. Se o cara tem 10 funcionários ou 30... Cara. Porque ele é teu promotor, né? Exato. Se ele engajar com isso, ele fala assim, não tira da minha mão, não sei mais fazer aqui a gestão de categoria do negócio. Então,
os RPs, até hoje, eu acho que muitos cobram por usuário. Com licença ali, né? Power BI cobra por usuário. A gente nunca cobrou por usuário, a gente sempre cobrou por loja. E a gente fomentava os caras a fazer treinamento, CS, pegava o gerente de loja, comprador, estoquista, cada um no seu segmento e cada um nas suas visões que ele quer. Então a gente também tinha essa vantagem. Fala, cara, tu tem 20, 40 lojas, bota quantos usuários tu quiser, cara. Sem usuário, o usuário é limitado. Então eu ia com a proposta de valor, que era quase plug and play no cara, usuários ilimitados. E na boa, não tinha muita opção, não tinha muito... Ou então ele ia demorar para o carinha de BI dele fazer as visões que o cara quer, né? E aí, porra, foi a nossa fórmula aí de tempo, né? O time, o momento, pandemia, né? Se manter vivo. E como você falou, né? Tava na videoconferência, cara. Talvez antes de pandemia, você vender um negócio totalmente de videoconferência de dado, cara, o cara me dá o login e senha do banco de dados dele. É muito sério isso, né? Então a gente ter essa reputação e graças a Deus ao longo de todo esse tempo, pô, a gente leva isso muito a sério e nunca tivemos nenhum problema. O cara falou, beleza, vamos nessa, vamos fazer. Então foi um time aí meio estranho, mas é um pouco do que deu certo, né? E quando a gente foi crescendo e viu essa quantidade de supermercado. Aí quando a gente falou, quando saiu a pandemia, aqueles caras que a gente estava falando de varejo, falaram, eu quero fechar com vocês. Aí a gente falou, cara, agora não. Agora não. Criou o meu ICP. Agora que encontrou ali. Agora que eu encontrei, cara. Eu lembro que a gente só deu um sim pra Chili Beans, que enfim é Chili Beans. Mas, cara, agora não. Agora eu vou ficar bom nisso, né? E aí tem um pouco do que a gente fala muito, né? O segmento, um nicho, eles se falam, eles se conversam, eles querem referência. E aí a gente falou, cara, é supermercado. E muitos, agora, inclusive, não são concorrentes, né? Porque os supermercados são regionais, então, total. O cara já mudou o município, às vezes o bairro já não concorre. Total. Então você pode botar os caras para falar. E eles se conversam, pô, porque eles têm... Todo supermercado tem Coca-Cola. Todos têm Ambev. Ou estão, às vezes, num clube de compras. Eles estão dentro, né, de um clube, às vezes eles se juntam para comprar um fornecedor específico. Então, eles se falam muito. Sim. E uma coisa também que a gente deu sorte, porque na época a gente era outbound. Isso é o que eu ia perguntar também. Na época a gente era 100% outbound, né? Só que o cara do supermercado, ele atende telefone. O cara que tem 20 lojas de roupa, esse cara tem grana e tal, vem pro telefone, ele não atende. E ele fatura X mil, 1 milhão, que seja, por mês. O cara tem 3 lojinhas de supermercado, ele atende o telefone. Por mais que ele fature 10 milhões por mês, mas ele tá falando com o carinha do ovo, ele fala com o cara do tomate, ele fala com o cara da carne. É cultural, né? É cultural, então ele atende o telefone. Então quando a gente ligava, ele atendia. Então assim, na meio da pandemia. Fosse sempre assim. Mas é porque ele estava esperando, talvez, a carga que estava chegando, uma carga, não sei de onde, de óleo. Nervosa, uma operação nervosa, uma operação de celular, de telefone. Tudo bem que o WhatsApp, lógico que tem muito WhatsApp e tal, mas o telefone ainda nesse e a gente sente isso até hoje. A gente liga, o cara atende. E, cara, assim, esse período que você está falando era um período em que os varejistas, principalmente supermercados, também estavam numa fase de adoção a aplicativos, que era uma coisa que não existia. Aplicativo de supermercado com ofertas personalizadas é super recente. E, muito provavelmente, pela pandemia, o cara também devia estar correndo para ter o e-commerce, né? Porque eu acho que, pelo que eu observei, na entrada da pandemia, muita gente não tinha e-commerce. Muito mercado não vendia online. E aí olhar para, sei lá, né, informações desses multicanais. Com certeza eles na pandemia eles olharam para fora. É uma operação, vai no supermercado, cara. Cara, primeiro, lojas grandes. Por mais que o supermercado seja pequeno, a loja é grande. Né? Muito SKU. Muito funcionário. Aberto de 7 da manhã a 11 horas. E alguns 24 horas. Essa operação é nervosa, não tem jeito. São 4 itens aqui, bizarro. Muita gente dá mais trabalho, muito SKU dá mais trabalho, loja grande dá mais trabalho, muito horário dá mais trabalho. Então é uma operação muito nervosa, né? E aí sim, na pandemia, eles começaram a olhar, cara, preciso melhorar minha gestão. Preciso ir para o e-commerce, por questões óbvias, né? Porque, tá todo mundo em casa, ninguém vem aqui, eu preciso vender online, né?
Mas a gente sempre ajudou ele no back. A gente sempre quis ajudar ele nos dados, né? Trazer eu sempre falo, transformar dado em informação. Cara, trazer informação que a gente chama de informação inteligente. Eu não quero saber quanto que ele vende. Não, eu quero saber quanto que ele vende de tomate na loja 3, comparado com o ano passado e às vezes comparado com o mesmo dia, naquela terça-feira, na quarta-feira do ano passado, perto do dia 17. Na próxima hora, no caso, 4, 5 horas da tarde. Então, assim, com essa informação que ele vai fazer, baixa o preço do tomate, está caro, vamos pegar o preço da concorrência. Então, ele começou a ficar mais sedento e sim, ele começou a olhar mais para fora, né? E assim, o interessante dos caras, que como eles são muito nervosos, a operação, isso é legal, é tudo para ontem. Então eles têm um senso de urgência bom. Que isso pra gente como provedor de sistema e provedor de solução é muito bom, porque o cara tá querendo fazer, vamos fazer, vamos colocar logo em prática, quando é que termina, né? A gente tinha um prazo de 15 a 20 dias para terminar a integração. Eu lembro de um caso real, como também a gente não tinha tanta integração quando a gente começou, né? Mas também não tinha muita gente fazendo, eram os próprios sócios, meus 2 sócios fazendo as integrações reais do cara, e os caras que desenharam isso, então eles faziam a integração mais rápido que qualquer outro. Sim, né? sim. E a gente, cara, com uma semana entregava pro cara. O cara ficava louco. O cara fechava o contrato, às vezes antes de pagar o boleto da integração, o cara já tava felizão lá. O cara dá uma olhada nessa primeira visão, o que é que tu acha? O cara, eu já tô vendo. Então isso dava um pouco de engajamento, a gente também tinha pouco cliente, então meio que, cara, foi assim, cara, tudo ou nada, literalmente. Sim. Então a gente ali na pandemia ia amargurar, porque também ninguém sabia quanto tempo. Porque, beleza, foram 2 meses ali, 3 meses a primeira onda, depois teve a segunda, mas ninguém sabia quanto tempo ia durar, né? E assim, foi... tanto que na segunda onda que veio de pandemia, ele falou, cara, supermercado, e eu não olho mais pro lado e, cara, vamos ser o melhor cara de dados de supermercado do país, né? E aí, assim, a gente veio construindo esse caminho, construindo, né? Aí, né? E assim, Humberto, quando eu escuto tu contar a história, me parece... Eu lembro sempre daquele negócio do Steve Jobs, né? Do Connecting the Dots, né? Então, você já estava ali construindo integrações com RPs, várias coisas, tentando ali trabalhar com diferentes segmentos. E parece que no momento que... Obviamente, vocês fizeram uma análise muito inteligente de mercado ali para definir esses 3 segmentos, acabaram indo para o supermercado, que eu acho que foi uma escolha super acertada. Vocês já estavam prontos para entregar... Teve muita pesquisa de mercado. Fazer um business plan, né? Quando o cara olha para trás... 3 caras abertos. 1, 2, 3, isso aqui. Porra, essa aqui vai. Mas, cara, essa é a diferença. E a gente tinha um case também. A gente tinha um case. Você ter o sócio operador. Porque, cara, provavelmente você tava segurando o coração na mão, você sentia. Total. O feeling do que ia dar certo, que não ia, né? Total, sem dúvida. E quando você tá, assim, de fato com a mão na graxa, né? Aí talvez na hora não esteja tão claro, mas quando passa o tempo, né, você tem essa narrativa, não, foi isso. Na hora talvez tá enevoado ali, mas enfim, vocês conseguiram trazer talvez o ICP ali de uma forma muito assertiva, num canal, né, que para esse segmento também você fazia o outbound, funcionava. Só que eu imagino que quando você vai escalando, isso é algo que a gente passou também, porque até fazendo uma analogia aqui com o nosso mercado, quando teve a pandemia, a gente estava focando em condomínios. E aí, normalmente, o perfil do condomínio é uma pessoa ali que é síndica, é uma pessoa um pouco mais velha, que não é muito ligada em tecnologia. Então, assim, era muito difícil a gente conseguir marcar reuniões antes. E a gente até ficou muito preocupado quando começou, né, no nosso negócio, porque a gente achava que não ia colocar esses caras em calls, né? Mas, por incrível que pareça, a pandemia conseguiu mostrar que esse era o novo normal. Eram pessoas de gerações que não eram digitais. Total. Muito tradicional. O cara queria resolver tudo ao vivo ali, ou no máximo por telefone. Levar para assembleia, porque o cara ficava com medo, para marcar assembleia era isso era ajuda, difícil. A gente, tecnologia ajudou muito, porque fazer videoconferência hoje é normal, né? Normal. Na época lá, contratar o cara falava assim, não, online, vem aqui. Quando eu estava corroborando aí, antes da pandemia, que eu estava no varejo e a galera era tudo muito São Paulo e tal, cara, eu só fechava o contrato quando ia lá. E aí o custo disso, né? De ir lá, visitar o cara, apertar a mão do cara. Que isso nunca vai acabar, né? Mas você ganha muito tempo com escala total. E qual foi o primeiro ponto de inflexão? Contei uns 7 aqui, né? Aquele que mudou a história realmente, assim, cara. Cara, eu acho que sem
acho que 7 é brincadeira, mas eu acho que uns 3 aqui que eu já contei foram bem... Acho que a pivotada, acho que todo empreendedor, né, e o Connect the Dots do Steve Jobs é muito isso, né? Pô, quem diria que a Apple hoje ia estar vendendo um óculos daquele... Cara, há 20 anos atrás é impossível o cara falar isso, né? Que o AirPod ia valer mais que muitas empresas. Que o AirPod ia valer mais que muita empresa. Que o cara ia fazer um IA agora que o cara transcreve, traduz simultaneamente, né? Então, assim, quando a gente era fábrica de software, a gente vendia homem-hora. E a gente pivotou para um produto. Então já foi a primeira... Não vou dizer quem foi a flexão, mas foi uma decisão já que eu chamo de decisão Y. Você, cara, ou é direita ou esquerda. Não dá para ter os dois, não. Ou é direita ou esquerda. Sim. Então já foi uma, cara, fábrica de software. Existem várias fábricas de softwares hoje no mercado e tá tudo certo, né? A gente tinha até outsourcing também na época. A gente falou, cara, não, produto, né? Então foi a primeira decisão Y. Depois de produto, cara, BI. Beleza. Que era o que a gente meio que óbvio que a gente já fazia, a gente era bonzinho mais nisso, tá, cara, vamos fazer isso aqui. E aí o segmento, porque é difícil, então, com certeza passaram por isso, você no começo, sem grana, você dizer não para um cliente, meu irmão, dói. Vai Rapaz, se arrepender depois. Cara, é bonito falar, mas, cara, é um negócio bizarro. Você fala, não, eu quero o varejo. Aí 3 dias depois liga um hospital e fala, pai, eu quero um BI aqui. O cara, pai, não quero não. Cheque vou. que resolveria muito bem o caixa da empresa. E ainda tem isso, porque na época do projeto era projetos. Sim. Pô, era projeto de 50, 100 mil reais, 30 mil. E outro eu vou vender um SaaS de R$1.500. Completamente diferente ali, você fazer um serviço. A gente ainda teve o lance do caixa, mas a gente estava preparado, ninguém contava com a pandemia, mas a gente falou, não, beleza, vai diminuir aqui, mas porra, é o que a gente quer, mais escalável, papapá. Mas foi decisão Y, né? A outra foi, falou, cara, vamos pro varejo. Beleza, então dá não pra galera, puta merda. E na pandemia foi, cara, vamos para o supermercado, né? E dá não pros outros, né? A gente não dá não ainda, porque hoje, graças a Deus, cara, cliente vem, quer falar com a gente e tal, e a gente, dependendo... Assim, Humberto, eu penso, né, que esse cara, por ter uma operação muito frenética, ele deve adorar, talvez, lá atrás, o produto de vocês deve ter evoluído bastante, mas essa primeira visão que ele recebia devia ser já muito interessante pro negócio dele. Só que ele começa a ver ali coisas, talvez, que ele, seria legal ver isso aqui cruzado com isso, ter essa outra visão, e ele começa a querer personalizar. Então, como é que foi essa questão de vocês estarem na pandemia, a solução cair quase como uma luva para esses caras, só que eu imagino que começaram a ver, quero personalizar, e você fica de novo, será que eu aceito, será que eu não aceito? Porque aí eu começo a cobrar, só que às vezes eu deixo de também empurrar aqui meu produto, começa a criar um monstrengo e, assim, pela nossa vivência, a gente vê que muitas vezes o canal, que talvez foi o inicial e o outbound, ele em algum determinado momento ele vai bater o teto, digamos assim, e você vai ter que abrir outros canais, né? Então, imagino que hoje talvez o outbound, não seja talvez o principal, ou pode ser que seja, mas você tem um outro ali que rivaliza com ele. Como é que foram essas duas mudanças aí ao longo do tempo? Porque quem está escutando aqui também, muitas vezes é um empreendedor. Então é interessante saber que além de você encontrar o seu perfil, você tem que estar sempre olhando ali, mas será que está encaixado a forma como eu vendo o meu produto? Muitas vezes quem está estudando a gente pode ter um serviço, então, né, mas o meu serviço eu devo adaptar assim, e o meu canal de distribuição hoje, ele talvez não seja o que vai ser daqui a um ano, né? Então você tem que estar testando também, olhando. Como é que foi no caso de vocês, na Easy? Tá. Olhando para trás é mais fácil, né? Mas esse negócio de personalização, a gente tinha brigas homéricas internas que na época eu falei, cara, personaliza tudo que dá, né? Porque que na verdade a gente não personaliza, a gente adapta, né? Por exemplo, tem supermercado que tem varejo que conta o fechamento dia 1 a dia 30, 31. Tem outros que não, que faz do dia 25 a dia 25. Isso não é uma personalização, isso é uma adaptação a uma realidade do cara. É quase um setup para aquele cara. Né? Exatamente. Mas por exemplo, eu quero, Humberto, que essa cozinha dessa coluna aqui seja amarela. Não, cara, isso aí eu não faço. E aí o que a gente começou a ver que faz sentido? A gente criar novos painéis.
Então, por exemplo, a gente tem vários painéis já prontos, como você falou, e plug and plays, mas o cara fala, pô, mas na minha operação aqui, por exemplo, eu tenho uma padaria que eu tenho uma fábrica, a fábrica da padaria é minha. Eu queria olhar a produção da padaria. Eu queria um BI de produção da padaria. Vocês têm? Eu falei, cara, não tenho, mas eu posso construir para você. Então a gente não construiu um monstrinho, um Frankenstein da vida, porque a gente não foi fazendo retalhos. Sim. A gente foi criando módulos específicos para cada cliente. E incorporando o produto de prateleira. Sim e não. Porque eu posso chegar para o cara e ser uma coisa... por exemplo, teve um cliente que falou, cara, eu quero fazer um painel de fornecedor. Quero fazer um raio-x de fornecedor. A gente não tinha essa. Eu falei, cara, quanto é que é? Eu falei, não, para você é de graça. Porque eu vou botar no produto. Sim. Então eu não vou te cobrar nada, vou usar teu know-how, vou usar a minha tecnologia, vou aprender contigo, mas eu vou botar o produto para todo mundo. Topa. Então vamos fazer. E é de graça, né? Então assim, a gente acabou ajudando, eles ajudaram muito a gente a construir. Mas tem uns que falavam, cara, tô acostumado há 20 anos para ver esse relatório aqui, eu quero esse relatório na sua ferramenta. Você faz? Faço. Para você. Então acabou que a gente criou um produto, eu sempre brinco lá, que antes a gente era comprava o pano e costurava para você. Né? É mais caro isso. A gente, cara, é PMG e aí faz ajuste. Porra, corta um pouco aqui, diminui um pouco acolá. Então a gente conseguiu fazer com que o produto não mude muito, mas que a gente faça alguns pequenos ajustes, porque realmente... E aí você falou do pessoal de empreendedor e tal. Cara, se você não der não, é muito difícil, mas às vezes você tem que dar, porque você pode ser pior para você. Né? Vai ser pior para uma... amanhã você acha que está fazendo um bom para um cliente, mas quando você vê, você está fazendo mal para você. Né? Então a gente conseguiu ter esse modelo de não Frankenstein para construir dessa forma. E, cara, até hoje a gente faz isso. A gente, inclusive, é um diferencial nosso. Pede para todos fazer isso. Cara, pode até fazer, mas bem mais caro e talvez mais demorado e etc. Né? Então a gente usa isso como uma proposta de valor nosso e fala, cara, eu posso adaptar a sua realidade, não posso mudar o meu produto. Eu consigo criar novos painéis à sua necessidade conforme o seu time. Né? E, cara, sobre o canal de distribuição, a gente tentou de tudo, né? Assim, tentou de tudo não, vou ser bem sério. A gente tentou algumas... Como foi dando certo o nosso outbound, a gente criou um pouco do funil de venda, HubSpot desde o primeiro dia. Eu lembro demais escolhendo CRM. Vamos começar pequeno. Eu falei, cara, qual é o melhor CRM que existe no mercado? Mas cara, eu falei, então, meu irmão, eu quero o melhor. Porque eu sei que para trocar lá na frente isso vai ser uma trabalheira louco. Falei, cara, vamos pegar esse cara, Vamos pegar esse aqui, conseguimos um desconto de startup. Desconto de startup, aquele, primeiro ano, vamos embora e tal. Então a gente sempre focou muito no outbound. A gente viu que o nosso supermercadista, com o tempo também, a gente foi segmentando o supermercadista, né? É o cara de 0, na época era de loja, né? Hoje já é de milhão, né? Então o cara de 0 a 500 milhões de reais é um perfil por ano. De 500 a 1 bi é outro e acima de 1 bi é outro. Então a gente viu que existem... É claro que dentro de 0 a 500, tem um mundo. Tem aquele carinha de 10 milhões por ano e tem aquele carinha de 400. São diferentes, mas... A gente começou a ver que existe muitas similaridades. As personas mudam. O cara menor fala com o dono. O cara médiozinho já fala com o gerente, com o cara da TI. O cara grandão ali é com primeiro nível. Então a gente foi mudando. LinkedIn foi um... A gente achava que não, mas o LinkedIn foi um puta canal de aquisição da gente. Até pro cara inicial ali de 0 a 500? Não. Pro meio, pro maior. Certo. Por quê? Porque todo cara de TI tá lá. É verdade. Né? E aí o BI a gente ajuda muito o cara da TI. O cara da TI bom, ele olha a gente como um salvador da pátria. Por quê? Porque era ele que fazia os relatórios do chefe. O cara lá, domingo, liga pra ele. Eu quero saber quanto é que tá aqui a venda da Heineken hoje que a gente botou em promoção. É pra ele que ele liga. É o grande influenciador. É um grande salvador. Mas ao mesmo tempo ele pode pensar, mas esses caras vão integrar comigo, vai dar uma trabalheira. Aí a gente fala, cara, primeiro, a nuvem é nossa também. Eu não uso a nuvem do cara. Então, cara, eu vou resolver tudo pra ti. Vai ser a minha nuvem.
só preciso dos acessos, eu vou fazer as validações, tu só me diz se está tudo certo. E eu já fiz isso com o teu sistema 10, 20 vezes. Então, relaxa, já sei o que eu estou fazendo. Então, isso dava uma tranquilidade. Falei, cara, esse cara vai me ajudar mesmo. Sim. Então, a gente conseguiu esse canal de hoje, Outbound é o maior, porque também eu vou te falar que a gente mudou um pouco do segmento quando a gente mudou para o cash, né? Mas tu experimentou tráfego, tipo, experimentei parceiros, às vezes pegar o experimentei tráfego, experimentei parceiros, experimentei revendedores que vendem RPs, experimentei os próprios RPs para venderem a gente, plugados nele e fazer um canal de distribuição. Eventos funcionam. O supermercado ama eventos. Né? Mas eu vou ser bem sério, eu não acho o evento, não olho o evento como um canal. Assim, eu olho o evento mais como realmente um pouco de captação de lead, até porque tem começo, meio e fim ali, né? Você não está fazendo evento toda hora. E no supermercado, no caso supermercadista, que a gente também parou de olhar para o lado, existem 2 eventos grandes. Na verdade, existe um grandão, que é a APAS, né? Que é da Associação Paulista de Supermercado. E essa aí vai o Brasil inteiro para lá. E aí, pô, tem que estar, é meio que... Tem que ir. Tem que estar, né, tem que estar, tem que aparecer, tem que estar lá. E existem outros mais regionais, que é até legal. Né? A gente fez alguns eventos individuais, junta 2, 3 startups que vende para o supermercado, vamos fazer um jantar junto, em conjunto e tal. Isso é legal, mas de novo... Junta, no final do dia vai cair no funilzinho do outbound, vai cair que o cara vai esquentar o lead, vai fazer a apresentação. Então esse é o nosso canal atual, ainda é esse. Tentamos tráfego, cara, acho que a gente não soube fazer também. O ICP um pouco... É muito grande, né, cara? Imagina aí, existem 80 mil supermercados no país. Eles faturam 1,3 trilhão, né? É muito grande, por mais que eu segmente, e eu quero carinha médio-grande, por região existem poucos, né? Então, assim, a gente está indo mais o que? Cara, LinkedIn, né? Tá indo, sim, alguns, não é nem parceiros, aqueles caras que conhecem o cara do supermercadista, porque é muita confiança, né? Então, a gente está indo mais nessa linha e queremos, com um produto novo que a gente quer lançar, ir mais para o tráfego pago, né? Então, talvez testar outro canal, mas hoje o Outbound ainda é o nossa maior força. Que eu acho que tem aquele livrozinho lá do Trashel, né? Que ele fala dos canais, só que dentro de cada canal que você escolhe, também tem várias formas de você trabalhar, né? Então, acho que vocês começaram talvez de uma maneira ali mais direta, né? Era o que tinha. Fazendo a ligação direto para o cara, para esse perfil talvez P, aí do 0 a 500 milhões, e aí foi tendo que cada vez mais sofisticar, né? Então, começa a botar LinkedIn, só que o LinkedIn eu só pego daqui para cá, começa a fazer brand, autoridade em evento, e aí isso também me gera lead, começa a fazer evento... Os próprios comerciais, a gente começou botando o pessoal mais júnior para falar com os caras, a gente viu que, cara... O dono de supermercado funcionou muito com varejo. Eu acho que o cara do varejo, não sei se é mais aberto e tal, talvez até mais jovem, mas o dono do supermercado, perfil, cara, a gente ainda está na primeira geração do supermercado. A persona, imagina como dono do supermercado é o Abílio Diniz, cara. Aquele cara ali, tudo bem que, olha que ele era um atletazão de 80 anos, mas é uma máquina. Mas é aquele cara, a gente ainda está na primeira geração de supermercado, né? Entre a primeira e a segunda, os filhos ali fazendo, ou então até os caras mais novos abrindo lojas mais menores, lojas mais inteligentes, mais conceito e tal, ticket um ticket maior, então os empórios, né? Então você vê que tem alguma mudança, mas ainda é aquele cara um pouco mais velho, né? Tem um cliente muito massa que isso foi bem marcante. Quando eu visitei ele não tinha smartphone, né? O dono. O cara é novo, o cara devia ter seus 65 anos ali. E ele não utilizava smartphone. E faturava quase bilhão ali, né? E o cara... E aí a gente foi lá e ele fechou comigo. Lembro demais, com papel ali, ele, se for assim eu fecho. Aí pegou um papel, botou o preço lá, eu falei, rapaz, tá fechado. Aí ele falou assim pra mim,
vou comprar um smartphone só por causa de você. Porque eu vou ter que usar o seu aplicativo, né? Vou ter que usar o seu aplicativo. Esse cara é um figura nosso cliente até hoje, foi um dos primeiros clientes nossos, tenho muita gratidão. E passou um tempo, eu visitei ele lá com o smartphone, e eu falei, eu só quero saber se o Easy está na primeira tela do seu iPhone. E quando eu abri, estava lá na primeira tela. Eu falei, não tá prestando. O que tu vê de futuro desse mercado e como que vocês estão já, sei lá, se adaptando ou capturando essas oportunidades aí? Rapaz, quando a gente viu que tinha... na época a gente estava transacionando, a soma do faturamento dos nossos supermercados estava dando uns 10 bilhões de reais, né? Não é nada frente a 1 trilhão lá, mas 10 bilhões é muita coisa. E aí a gente falou, rapaz, SaaS, acho que vocês sabem como é que é difícil vender, MRR pequeno, às vezes o cara não vê valor, às vezes o cara pensa que é custo, e pô, a gente tá resolvendo o problema do cara e o cara pensa que ali é um custo, é uma despesa para ele e tal. E aí a gente, querendo crescer no SaaS, a gente viu uma oportunidade que tinha 10 bilhões de reais transacionando e tinha 10 a 15 mil supermercados ou fornecedores na base. E a gente sempre quis outra linha de receita. E a linha de receita era do crédito. Então a gente sempre falou, cara, queremos dar crédito, queremos dar crédito. A Easy começou com o Easy Cash. Começou com o nome que a gente sempre quis era Easy Cash. E aí, na verdade eu queria sempre só Easy, né? E aí quando fui entrar para registrar, não tinha mais domínio, easy.com.br, não existe, né? Easy.com, não tinha, né? E aí, falei, cara, então tem que ter outro nome. Então, como a gente sempre quis dar crédito pro varejo, a nossa tese inicial sempre foi, cara, vamos pegar os dados, vamos tentar dar crédito pro cara e tal. E a gente começou com o Easy Cash. E aí, há um tempo, aí eu dei história boa também. Eu tava num evento em São Paulo, e aí eu quero o nome Easy. E aí, entrei na internet de madrugada, daqueles estalos ali, entrei num leilão. Eu falei, cara, vou dar um lance aqui, pá, sei lá, né? Leilão? Um leilão do domínio. De domínio. De domínio. Sim. Aí peguei o easy.app. Aí falei, cara, vou dar aqui, acho que era $1.400. Assim, um dia, pô, olhava pra conta, não tinha quase nada. Falei, não, mas vai, acho que vale, vai. E aí, cara, aí dormi, acordei, pá, o e-mail. Você acabou de adquirir easy.app, paga aqui. E aí a gente começou com o easy.app e tal, por causa do aplicativo, tinha tudo a ver. Mas a gente sempre quis dar crédito. E aí a gente começou, falei, cara, vamos criar uma plataforma de antecipação de recebíveis para esse fornecedor de supermercado. E aí ressurgiu a Easy Cash, né? É o conceito do produto de Easy Cash, né? Então a gente antecipa os fornecedores de supermercados todo digital. Então o carinha que entregou água para o supermercado A, que é nosso cliente, ele entra na plataforma, vê lá os recebíveis que ele tem, as duplicatas, aperta um botão e literalmente o dinheiro está na conta dele. Então você trouxe o fornecedor para dentro da solução. Porque no começo não nasceu assim. Não. Depois você começou a mapear a relação do varejista com o fornecedor. Agora você tem um produto para o fornecedor. Exatamente. E para o varejista, porque eu dou uma parte disso também para o supermercado. Ele é meu parceiro no negócio. Mas aí muda todo o ICP. Eu tenho hoje 2 máquinas de venda. Uma para trazer supermercado e a outra para trazer fornecedor. Não adianta fechar com o supermercado, fatura 3 bilhões de reais, tem 1.000 fornecedores, se eu não fiz R$1 de antecipação. Entendi. Né? Beleza, ele vai pagar o MRR ali do BI e tal, mas é uma linha mais... né, a crescente dela é mais linear, digamos assim. Você não consegue crescer, assim, não é que não consegue. Eu não consegui crescer 3, 4 vezes de MRR de anos e anos, como eu estou fazendo no crédito. Né? E aí na linha de crédito, aí, por exemplo, hoje a gente está com quase 30 bilhões transacionado anual. Uau, caramba! E 35 a 40 mil fornecedores na base. Uau. Isso é o meu aquário, que a gente chama lá, o que eu consigo ver. Não quer dizer que eu posso atacar todos esses caras, porque tem cliente que é só do BI, mas ele não quer fazer o ressacado. E tem cliente que é do ressacado e não quer ter o BI. Tá tudo certo. Tem o inverso também? Exatamente, a gente criou outro produto. Cara, eu quero fazer ressacado na sua empresa. Você quer? Quero. Eu tenho um BI também. Você quer? Não. Tá bom. Então vamos fazer ressacado. Cara, eu já tenho um BI. Você quer o ressacado? Quero. Não quero. Então tá bom, fica com o BI. Então assim, a gente conseguiu literalmente ter outra linha de receita, ter outro produto, literalmente.
E aí a gente foi reaprender. Beleza, como é que eu falo com o seu Antônio, distribuidor de água lá, ou então com o seu Raimundo da banana que entrega no Tocantins? Nossa. Que é outra camada, né? Tem muito mais gente também. Aí volta tudo de novo. Volta tudo. É LinkedIn, é telefone, é WhatsApp, é e-mail, é cara. E aí a gente tá no outbound, que eu acho que a gente falou, cara, o que a gente sabe fazer aqui, que deu certo até agora? Foi outbound. Depois vamos tentar adaptar e vamos atrás desse cara via outbound. E aí hoje a gente tá atacando os fornecedores para oferecer a nossa solução de antecipação, de recebível pro fornecedor, né? E dar segmento e crescimento para essa nova linha de receita da gente. Acho que até o próprio comprador do varejista deve ser um viabilizador, influenciador, no mínimo, né? Pronto, a gente tem o comprador, tem o pessoal do financeiro mesmo, que existe contratos de prestação de serviço, não, de fornecimento com. Existe muito fornecedor que você faz aqui a água quanto? Faz a R$5. Tem as negociações de sazonal de aniversário, exatamente, que já deixa grandes que tem volumes enxoval, já né? deixa contrato. Então, existe o pessoal de compras, existe o financeiro, existe o financeiro que sabe que aquele cara é mais apertado, que ele precisa antecipar com alguém, né? Enfim, então a gente foi nessa linha. E aí também estamos aprendendo isso, né? A gente lançou ano passado, começo do ano passado ali, então a gente também está... crescemos muito, graças a Deus, mas ainda numa forma, se botar 10 vezes de supermercado agora, vamos crescer 10 vezes? Não necessariamente. Então, a gente está nessa fase de encontrar esse ponto de escala para esse cara de supermercado, para esse cara de fornecedor. Cara, assim, big numbers da Easy hoje, assim, que você possa falar, assim, como é que tá, quais são os grandes números da empresa? Cara, eu acho que é esse, assim, acho que a gente tem 30 bi transacionando, é um número que a gente tem muito orgulho, é muita grana, né? Tem 120 clientes aproximadamente, 3 mil lojas utilizando a plataforma. Cara, são 100 e tantos mil usuários utilizando. Isso Brasil, né? A nível Brasil, desculpa, 100 e tantos mil usuários, 100 e tantos mil acessos, 100 e tantos mil acessos, utilizando a plataforma DBI, no caso, né? Então a gente já transacionou aí mais de 200 milhões de reais ao longo desse período aí de quase um ano e pouco, foi começo do ano passado. Temos 2 fundos de investimento que eu digo FDICs mesmo, fazendo as operações junto com a gente. Somos 40 pessoas, 30 e poucas pessoas no time. E aí falando um pouco você perguntou de futuro, assim, de visão, eu acho que o nosso sonho grande é ser o banco do varejo. Então a gente quer dar as melhores soluções para o varejista, né? De tudo, cara. Hoje, o nosso varejista, imagina, tu tem 20 lojas em Mossoró. Cara, esse cara, ele fala com as grandes redes, mas ele fala muito com o gerente da Caixa, do banco, do Bradesco, do Itaú, né, do Santander deles e tal. Então a gente quer ajudar mais ele sendo mais específico. Cara, você quer botar um seguro para sua loja? Cara, então... Eu entendo mais do que o carinha lá do Bradesco, entendeu? Entendi. Por quê? Porque eu conheço tuas nuances, eu conheço teus detalhes. Então a gente quer oferecer esses produtos financeiros, né? Hoje a gente oferece Ressacado, BI. A gente também está oferecendo crédito direto para o supermercado, com a trava de cartão de crédito futuro dele, né? Estamos pivotando para um produto hoje tem um crédito consignado, né? Privado, que ainda está tendo um grande problemão aí de conciliação, de caixa econômica. Mas isso pensando no colaborador do teu cliente. No colaborador do supermercado, né? Sim. Então, demos também a sorte aí é um cara que tem muito funcionário. Sim, né? Então, tem muito funcionário. Você falou 120 clientes varejistas, né? Com 120 mil acessos, né? Então, é muito acesso por cliente, né? Com 3 mil lojas, né? 3 mil lojas. E aí, assim, a gente viu que um número que a gente não tem 100% aí, mas é mais do que isso, é de mais de 70 mil funcionários dentro do nosso... Da cadeia toda. Da cadeia, que era uma coisa que a gente não estava vendo. E se eu somar com os funcionários dos fornecedores dele... é muito. Lembra que eu tenho 35 mil fornecedores. Quantos funcionários tem esses caras? Para a indústria... Eu não sei quantos caras esses caras têm, né? Então, assim, existe a gente acabou entrando... Lá atrás, na pandemia, quando a gente falou, vamos para o supermercado, a gente acabou entrando realmente no mercado gigante, né? E aí, assim, cara, inteligência artificial tá aí para melhorar o nosso BI. Então, por exemplo, hoje a gente está trabalhando com... Eu acho que a gente está
Antigamente, você queria ter uma dúvida, você ia lá no Google e perguntava. Nem perguntava. A gente não tinha pesquisava. Você nem botava por interrogação. Né? Você ia lá Palavras-chave para poder... Palavras-chave e pesquisava. Hoje você pergunta. O BI hoje você vê. Já é uma coisa que tem. Você sai de um relatório e vai para vários gráficos e a gente já cruza vários dados para dar informação. A gente quer que o cara pergunte também. Fala, beleza. A gente tem a Isa, né? Que é a nossa IA, né? Isa, cara, ontem eu vi que vendeu 30 mil itens da Coca-Cola na loja 7. Cara, quantas eu preciso comprar para o mês que vem? E eu quero dar essa resposta para ele. Não é simples, é muito dado, mas a gente quer trabalhar para dar resposta para ele, né? Hoje ele precisa analisar ou alguém do time analisar para ter essa resposta, né? Então a gente quer ajudar nisso aí e quer usar muita IA para dar o crédito, né? Então, para usar o perfil, para entender melhor como é o cara. Score, a gente já tem o score nosso próprio, tanto do cedente quanto do sacado. E melhorar cada vez mais esse... Acho que IA hoje, né, acho que para todo mundo aí não é mais é uma realidade, é um fato. Né? Então, a gente está respirando muito isso, não só de código, da galera de desenvolvimento, mas querendo colocar isso para o nosso cliente. Hoje a Isa, se tu entrar no nosso chat, o cara consegue fazer uma operação 100% via WhatsApp. 100% digital lá no... 100% digital. O cara tá lá no interior da Bahia, ele entra lá na Isa e fala, preciso de 30 mil reais. Ela vai selecionar as duplicatas perto de 30 mil reais, que ela vai entregando, entrega 1.000, entrega 2.000, entrega 4.000, entrega 7.000. Ela junta as duplicatas, fala, ó, tá aqui, são 12 duplicatas, dá 30.327. Tá aqui a condição comercial, quero, assina via ClickSign, Face ID, só pro nosso sistema, em breve já tá na conta dela. Eu acho muito fantástico isso. Eu acho que a beleza de uma fintech dentro de um varejo é que o supermercado ele é um item de primeira necessidade. Então, cara, tem muita oportunidade de você pegar até pessoas que são, assim, que são desbancarizadas, que o banco não enxerga, que o cara não consegue entender como dar crédito para aquela pessoa, mas, pô, eu tô vendo o que ele compra, qual é a essência, frequência, valor que ele compra no varejo. Então... A gente ainda nem pensou no cliente do supermercado. Sim, entendi. A gente nem pensou ainda nisso, assim, porque ainda tem quantos clientes passam numa loja de supermercado. Entendeu? Milhões, cara. Então a gente nem pensou nele ainda, que é como você falou, pô, posso amanhã tá dando crédito pro cara, que é a Dona Maria, que vai todo dia no supermercado comprar o pão. Né? Eu sei que ela tá lá. Eu posso amanhã inventar, posso vender um seguro, posso vender sistema de energia pro cara que tá lá no supermercado. Então assim... A gente nem olhou ainda para o cliente do supermercado, né? Porque é um tráfego, pô, passa muita gente lá. Tradicionalmente tem os modelos de white label, né? De cartão. Você tem cartões, o cartão tem. do supermercado, né? Tipo, cara, hoje em dia tem possibilidade de fazer de uma maneira muito mais inteligente, né? Tem. Cara, é um mercado gigante. Aí vem os nãos. E aí você tem que escolher um pouco das suas guerras, né? Assim, cara, risco sacado, nosso BI, a gente está pronto 100% e cada vez tem que melhorar, porque IA. O risco sacado está pronto, está rodando, está operando. Tem a gente chama de cash direto, que é dar de crédito direto com o cara com a trava no cartão. Tem o crédito consignado. Tem amanhã um crédito para o cliente. Cara, tem muita opção. Tem muita opção. Mas... Calma, né? Não dá pra escolher. Se Deus quiser, não vai ter outra pandemia, a gente vai estar vivo ainda. Vamos devagarzinho, vamos fazer direito. Que eu tenho pressa, né? Cara, caminhando mais pro fim aqui, assim, a gente sempre fala do empreendedorismo como uma missão muito árdua. E não para romantizar isso, mas muito mais para... dá força até para quem está nessa jornada. Porque assim, quem está na jornada, quantas vezes o cara já pensou em desistir, né? E pensou mesmo, assim, tipo assim. Então, hoje, no nosso ecossistema, a gente tem muito contato com o integrador solar. O integrador solar, cara, muitas vezes é uma pequena empresa, que às vezes tem, sei lá, 15, 10 pessoas, já fatura até milhões, porque, enfim, ele está comprando equipamentos, é um ticket alto, exatamente, um sistema de telhado hoje gira em torno de 20, 30 mil reais. E uma usina de locação, que é o que a gente faz,
ela tem um ticket também, assim, a partir de uns R$200 mil. Então, o integrador, ele gira muito dinheiro. Mas, cara, é super difícil, tem perrengues, né? Total. Tem muitos perrengues. E aí, assim, queria te perguntar, cara, qual perrengue, assim, da tua jornada empreendedora que, sei lá, foi emblemático, enfim, que tu possa compartilhar? Rapaz, já teve uns 20 aqui, né? Teve vários. Cara, o perrengue, assim... Qual foi talvez aqui para ajudar, qual foi o momento mais difícil que tu falou, cara, talvez eu vá desistir nesse momento, mas na última hora ali tu, por algum motivo, tu não desistiu. Rapaz, e continuou. É bonito falar, mas eu vou te falar, cara, eu nunca pensei em desistir. Massa. Mas nem a pau. Assim, a gente... sempre fiz esporte desde mais novo e tal, e eu acho que o esporte ajuda muito nessa cara, assim, eu sempre fui... Cara, não desistir não é uma opção. Você pode se adaptar, você pode não fazer agora, você pode, mas se você diz que vai fazer, cara, você vai fazer. Né? E eu tento trazer muito isso para um pouco do espírito da gente, né? A gente tem um slogan lá que é do your best, né? Tipo assim, cara, faça o seu melhor. Pode até que não dê certo, mas você fazendo o seu melhor mesmo, você vai dormir com a cabeça tranquila e falar, cara, tentei de tudo, mas não deu certo. Mas amanhã eu vou tentar de novo, né? Massa. Então, assim, desistir, com certeza aquele momento de pandemia ali, cara, sair de 20 e tantas pessoas, tinha um escritório, tinha um escritóriozinho massa. Você entregou o escritório? Entregamos o escritório. Pô, home office, ninguém sabe o que ia acontecer, né? 80% dos meus clientes saíram, eu tinha que pagar o boleto do escritório, né? Então, assim, sair para todo mundo ir em casa. Eu não gosto de home office, né? Eu acho que eu gosto de estar com as pessoas, de escutar, de falar, de estar perto, né? Então, era muito doloroso o cara sozinho ali, fazendo videoconferência, vendendo para o cliente, pagar, almoçar para pagar a janta e etc, né? Então, foi um momento muito difícil. Eu acho que talvez a empresa poderia quebrar, mas eu não ia desistir, né? Então, assim, eu tenho um pouco de, cara, não é uma opção, vamos pivotar, vamos mudar, vamos ser... E uma coisa é fato, tá, cara? No aperto, é na crise que o cara cria as oportunidades e que o cara vê... o cara vira mais criativo. O cara fica criativo. Quando você está num momento de crescente, tudo certo, com dinheiro, vendendo muito, você fica mais preguiçoso, você fica menos criativo. Quando o negócio tá ruim, tá apertado, fudeu, e agora, cara, cadê? Você começa a ser mais criativo. Cara, se a gente fizer isso aqui, pô, eu não tenho esse dinheiro aqui, mas fulano pode ter, o ciclano pode fazer. E se eu ligar por 2 e montar? Então você tenta criar esse ponto, né? Então, assim, talvez na história da Easy, o momento... Com certeza, pior dela foi quando veio aquele momento de pandemia. Mas, assim, os nossos sócios e a gente, cara, não tinha... a gente não existia, assim como não vai existir. E a gente leva perrengue todo dia. Todo, cara, trabalhar com crédito não é fácil. Vocês sabem um pouco disso, sabem como é que é. Né? E no momento do Brasil, 15% ao ano, crédito caro, né? Mas leva porrada de cliente, leva porrada de tal. Mas, cara, assim, a gente tenta fazer nosso melhor, tenta fazer o que a gente está no nosso alcance e tentar ser o máximo criativo. Massa, muito bom. Cara, eu acho que, assim, caminhando já para os finalmente, cara, que bela jornada, assim, bacana demais ver que ainda está na fase de transformação, de coisas novas, de crescimento de produtos novos. O que você pode falar aí para a audiência sobre a Easy? Quem quiser conhecer também, como acessar, como conhecer, enfim, talvez tem gente que está escutando aqui quer conhecer até para, sei lá, ser um colaborador seu, enfim, fazer parte aí do movimento. Bom, a gente tem, como eu falei, o domínio easy.app, né, que a gente registrou aí do leilão. Aquele lá do leilão de madrugada. EasyCash também.com.br, tem os 2 domínios, então tem nas nossas redes sociais, Instagram, então a gente tenta ser o máximo de tentar, né, dar conteúdo. Acho que a gente faz até pouco, a gente poderia fazer mais, né? Mas a gente sabe quanto isso drena tempo, energia. E você falando coisa de transformação, cara, eu acho que a gente
tem que estar no nosso mindset, aí um pouco de empreendedor e a galera que está na audiência pensando, cara, nunca vai estar pronto. Eu tenho uma visão que nunca está pronto. Assim, e ainda mais com tecnologia, né? Cara, sempre vai ter alguém mais rápido, melhor, que inventa uma coisa que... Olha, cara, quem era o OpenAI há 2 anos atrás? Esse cara revolucionou já o mundo inteiro. Mudou tudo. Tava nem no radar. Tava nem no radar, nem existia esse cara. E esse cara, se tu for ver os vídeos do Y Combinator, não sei se vocês já viram, cara, é animal. Esse cara era o head do Y Combinator lá atrás, entrevistando os empreendedores. E o cara mudou o mundo, né? E vão ter mais OpenAIs, eu acho que na minha visão, né, ao longo do tempo. Então o cara nunca está pronto. Então a beleza de empreender, eu sempre falo o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que nunca está pronto. E o lado ruim é que nunca está pronto. Então assim, você vai ter que sempre estar sendo criativo, fazendo, né? Eu vejo no nosso caso lá, a gente sempre tentando se reinventar, cara. Assim, rasga tudo. Vai de novo, rasga tudo, faz de novo. Claro que, né, rasgar tudo e vai mudar o foco todo, né? Não, mas o que a gente pode melhorar? Imagina que o cliente... Porque a gente teve isso na pandemia, mas foi forçado. Sim. Mas isso o cliente... A gente fala, a gente é SaaS, cara. A gente se vende todo mês. Porque todo mês ele paga um boleto, cara. Se ele não quiser, ele não vai pagar aquele boleto. A gente não tem como fazer isso na energia. Não tem como fazer isso na energia. Mas no meu sistema, sim. Então, cara, a gente tem que se vender todo mês, né? Então, acho que ter essa cabeça de que a gente não desiste, a resiliência de aguentar a porrada, não é fácil, né? E saber que você vai estar sempre se reinventar, eu acho que se você realmente não tiver essas características, cara, é melhor ir para outro canto. É melhor realmente... porque hoje vocês falam, eu tenho certeza absoluta, a ideia de hoje, eu conheço o Ira há uns 3, 5 anos ali, a ideia de hoje não foi a primeira. E daqui a 5 anos não vai ser essa. Provavelmente. Essa vai ser talvez uma linha de receita, ou vai ser uma linha zona de receita, mas você tem que fazer outros, porque o mundo vai mudar, o mercado. Hoje é solar, amanhã pode ser hidrogênio, pode ser solar, pode ser um misto, pode ser... Cara, então assim, né, você tem que se adaptar e essa é a beleza do negócio, dá essa energia da gente, que Deus nos dê muita saúde pra gente conseguir enfrentar esses monstros aí do dia a dia e que é o que, pelo menos, é o que a gente gosta, é o que a gente quer e é um processo de evolução profissional e pessoal o tempo inteiro, né? Você tem que estar o tempo inteiro sendo melhor que a sua versão de ontem, trabalhando para isso, porque senão a dor é cada vez maior e aí você precisa correr ali para a dor um pouquinho menos, que eu acho que na jornada do empreendedorismo a única coisa certa é a dor. Você vai sempre passar por momentos difíceis. Então, realmente, você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar sempre querendo pivotar, olhar outras maneiras de fazer, se juntar com parceiros bons, porque senão o negócio não vai para frente. E aí, de novo, o esporte ajuda muito. Sim. E aí todos aqui fazem, cara, é onde você deságua ali as mágoas, as emoções, né? Numa corrida, no jiu-jitsu, também, né? Até as rotinas, numa natação, sei lá, o que o cara quiser. Mas eu acho que o esporte, ele ajuda demais nesse equilíbrio mental aí de cada um. É extremamente necessário para enfrentar a jornada. Isso aí, galera. Então, vamos fechando aqui mais um episódio dessa série Energia de Dono, trazendo aqui grandes ícones do empreendedorismo e dando aulas aqui para quem quer conhecer aí trajetórias de grandes empreendedores. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu! Valeu, turma. Obrigado aí mais uma vez.